Você também pensou que a jardinagem indoor era apenas decoração e nunca uma colheita real? Por que os vegetais no apartamento parecem tão minguados, embora recebam luz? E por que muitos falham logo após 2 semanas, embora supostamente seja tão fácil? Além disso, há um segundo problema que quase ninguém menciona: falta de espaço. Fique ligado, pois logo no top 1, você verá como até um parapeito de janela se torna subitamente uma mini colheita produtiva. Top 1. Alface de folhas soltas. A alface de folhas soltas para colher é talvez a colheita indoor mais gratificante de todas. As folhas são tenras, suaves e perfeitas para saladas frescas, com um sabor límpido e crocante, que muitas vezes é melhor do que o do supermercado. Ela se sente bem em condições internas mais frescas. O ideal é entre 60 a 70 graus Fahrenheit e precisa de cerca de 12 horas de luz por dia, o que uma luz de cultivo simples ou uma janela ensolarada voltada para o sul pode fornecer bem. Para ambientes internos, as variedades Black Seeded Simpson, Oak Leaf e Red Sails são particularmente adequadas porque permanecem compactas e amadurecem rapidamente. Para semear, basta espalhar as sementes em uma bandeja rasa com terra, cobri-las levemente e manter tudo uniformemente úmido. Um recipiente com cerca de 6 polegadas de profundidade já é suficiente, portanto, perfeito para o parapeito da janela ou bancada. A colheita é contínua. Corte as folhas externas assim que tiverem alguns centímetros. Então, a planta continuará produzindo por semanas. Um truque de mestre: semear novamente a cada 2 semanas para que sempre haja salada fresca disponível. Top 2. Espinafre. O espinafre é uma verdadeira potência nutricional e fornece de forma confiável folhas frescas cheias de ferro, além de vitamina A e vitamina C, em ambientes fechados. A temperatura é decisiva. Ele adora o frio. O ideal é cerca de 60 a 65 graus Fahrenheit. E se ficar muito quente, ele cresce rapidamente para cima e forma flores em vez de massa foliar. Exatamente por isso o espinafre se adapta tão bem a ambientes internos, porque lá você tem melhor controle sobre o calor. E outra vantagem: ele precisa de menos luz do que muitos outros tipos de vegetais. Por isso é perfeito se você não tiver o lugar mais iluminado. Variedades como Bloomsdale, Tea ou Space são particularmente adequadas para o cultivo. Para o recipiente, geralmente bastam vasos com cerca de 6 a 8 polegadas de profundidade, ou até bandejas rasas se você quiser cultivá-lo como baby leaf. A colheita é feita como na alface. Você pega primeiro as folhas externas e a planta continua fornecendo mais. Você pode começar a primeira colheita após cerca de 30 dias. Se você semear novamente a cada 2 ou 3 semanas, terá um suprimento constante de espinafre dentro de casa. Top 3. Acelga. A acelga é uma verdadeira dica de ouro para ambientes internos, pois não apenas cresce de forma confiável, mas também tem um visual muito atraente. Seus talos brilham em vermelho, amarelo ou branco, dependendo da variedade, e as folhas grandes são robustas, com um sabor levemente terroso e perfeitas para refogados, sopas ou como substituto do espinafre. O que torna a acelga tão prática: ela é significativamente mais tolerante que o espinafre, tanto em relação à temperatura quanto à luz. Enquanto ela receber uma boa quantidade de luz diariamente, continuará crescendo de forma estável e fornecerá sempre novas folhas por um longo período. Variedades como Bright Lights ou Ford Hook Giant são especialmente adequadas por serem robustas e funcionarem bem em vasos. O recipiente é importante. A acelga forma um sistema radicular mais forte. Por isso, o vaso deve ser preferencialmente profundo, idealmente cerca de 10 a 12 polegadas. Na colheita, aplica-se o mesmo princípio de antes. Você sempre corta as folhas externas, mas deixa o coração intacto. Assim, a planta pode continuar produzindo por semanas, quase como uma pequena fábrica de folhas indoor. E se você regar regularmente sem encharcar,
ela permanecerá suculenta e tenra. Top 4. Rúcula. A rúcula é a hortaliça de folhas para todos que desejam ver resultados rápidos dentro de casa. Seu sabor é picante, levemente amendoado e torna até uma salada simples imediatamente mais interessante. Exatamente por isso ela é tão usada na cozinha. Algumas folhas frescas bastam para dar personalidade a um prato. Para o cultivo indoor, a rúcula é ideal porque germina rápido, não precisa de muito espaço e cresce bem, mesmo com luz moderada. Uma janela iluminada costuma ser suficiente, e quem quiser ajudar pode adicionar uma pequena luz de cultivo. Variedades como Astro ou Rocket produzem de forma especialmente confiável. Você pode cultivar rúcula em bandejas rasas, cerca de 4 a 6 polegadas de profundidade, costumam ser suficientes, desde que a terra permaneça solta e uniformemente úmida. A grande vantagem é o curto tempo até a colheita. Muitas vezes você já pode cortar as primeiras folhas após 20 a 30 dias. Colha-a preferencialmente cortando as folhas externas ou maços inteiros rente ao solo. Assim ela brotará novamente. Se você semear novamente a cada 2 semanas, terá rúcula fresca constantemente, sem nunca precisar esperar. Top 5. Couve. A couve parece à primeira vista um vegetal de exterior, mas pode funcionar surpreendentemente bem dentro de casa se você a guiar corretamente. Seu sabor é forte, levemente amargo, e é exatamente isso que a torna tão popular para smoothies, chips ou refogados quentes. Além disso, ela é considerada particularmente rica em nutrientes, o que a torna o número 1 entre as hortaliças de folhas para muitos. Para o cultivo indoor, o maior desafio não é a germinação, mas o espaço, pois a couve pode ficar grande. O truque é colhê-la como baby leaf ou em formato compacto. Variedades como Dwarf Blue Curled ou Lacinato são adequadas porque crescem de forma confiável e permitem um bom corte. Dê a ela o máximo de luz possível, idealmente cerca de 12 horas por dia. Caso contrário, as folhas ficarão finas e longas. Um vaso com cerca de 8 a 10 polegadas de profundidade é recomendável para que as raízes tenham espaço suficiente. A colheita é feita novamente de fora para dentro. Você pega primeiro as folhas inferiores, enquanto o centro continua crescendo. Assim, você obtém novas porções ao longo de semanas sem perder a planta. Top 6. Folhas de mostarda. As folhas de mostarda são perfeitas para ambientes internos se você quer hortaliças que não tenham um sabor sem graça. As folhas têm uma picância agradável, às vezes levemente amargas, e trazem exatamente aquela nota temperada que torna saladas, bowls ou refogados imediatamente mais vivos. No jardim indoor, as folhas de mostarda se destacam principalmente pela rapidez, germinam depressa, crescem velozmente e podem ser colhidas precocemente como baby leaf. Com isso, você não precisa de vasos gigantes nem de meses de paciência. Variedades como Mizuna ou Red Giant funcionam particularmente bem por serem robustas e continuarem produzindo de forma confiável no vaso. Para o cultivo, muitas vezes basta um recipiente com cerca de 6 polegadas de profundidade. O mais importante é terra solta e umidade uniforme, sem que a água fique acumulada no fundo. Quanto à luz, quanto mais, melhor. Mas as folhas de mostarda perdoam, se as condições não forem perfeitas. Você pode iniciar a colheita após cerca de 30 dias, cortando as folhas externas ou decepando maços inteiros logo acima do solo. Se você semear regularmente, terá folhas frescas e picantes sempre à mão dentro de casa. Top 7. Azedinha. A azedinha é a hortaliça que muitos subestimam até experimentá-la fresca uma vez. Seu sabor é cítrico ácido, quase como um pequeno toque de frescor, e é exatamente isso que a torna tão especial. Ela pode transformar completamente sopas, molhos ou saladas com apenas um punhado de folhas. Para o cultivo indoor, a azedinha é interessante porque, como planta perene, pode durar muito tempo e não lhe dá apenas uma fase curta de colheita.
Se receber um lugar iluminado, ela cresce continuamente e você pode cortar folhas individuais repetidamente. Ela prefere temperaturas de frescas a amenas e lida bem com a temperatura ambiente normal, desde que a terra não seque. É importante ter um recipiente suficientemente profundo, idealmente cerca de 8 a 10 polegadas, para que as raízes se desenvolvam de forma estável. A colheita aqui também é feita por fora. Você pega as folhas maiores primeiro, deixa os brotos jovens internos, então ela brotará continuamente de novo. E como seu aroma é tão intenso, muitas vezes você precisa de menos massa do que com outras folhas verdes, o que a torna particularmente eficiente dentro de casa. Se esta lista dos melhores para cultivo indoor te ajudou, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder mais dicas práticas de jardinagem. Além disso, escreva para mim nos comentários: qual variedade você quer experimentar primeiro no seu parapeito de janela? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.